Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Lucas, sou mestre em Economia e pesquisador aqui no Labs, relacionados a temas de saúde mental, e hoje a gente vai falar com vocês sobre algumas coisas que nós temos encontrado, tanto aqui no Labs quanto na literatura, relacionado ao tema de saúde mental na adolescência e de maneira geral. A primeira coisa que a gente vai apresentar para vocês são aspectos da saúde mental relacionados à adolescência. Como a gente pode ver aqui no gráfico, a adolescência sempre foi um período tipicamente relacionado, mas não naturalmente, é importante dizer, mas tipicamente relacionado com queda na saúde mental. Como a gente pode ver no desenvolvimento dos 5 traços socioemocionais ao longo da vida, a adolescência é sempre um ponto de queda, ou seja, é sempre um ponto de maior vulnerabilidade, o que já era verdade e é verdade há muito tempo, fato relacionado à forma como a sociedade lida com a adolescência. Todavia, o que a gente vem notando no Labs e na literatura de maneira geral é que está ocorrendo uma mudança. Que mudanças são essas? A gente nota aqui, num estudo recente, que ocorre um padrão de desenvolvimento ao longo da vida, e aqui principalmente focado no desespero, numa métrica de desespero. Se antes a sociedade, e aqui muitos países, eu trouxe dados dos Estados Unidos, mas é verdade para outros países, se antes o desespero tinha formato de U, ou seja, era menor nas idades mais jovens e aumentando para depois decair em um certo momento do tempo, o que a gente vem notado na literatura é que tem uma mudança na forma como esse desespero ocorre ao longo da vida. O que acontece é que tem uma mudança dessa faixa azul para essa faixa vermelha, que quer dizer o quê? Que as idades mais jovens são idades mais desesperadas, ou pelo menos, se a gente considerar a métrica do desespero como métrica de saúde mental, as idades mais jovens têm uma saúde mental pior do que as idades mais velhas. Tanto para a adolescência em particular, mas para ao longo da vida de maneira geral. Aí vocês podem se perguntar, o que afeta essa saúde mental? O que está relacionado com essa queda? Tanto aspectos naturais da adolescência, mas que são erroneamente lidados pela sociedade, como por exemplo, as mudanças relacionadas à identidade, as mudanças relacionadas à própria maturidade, aos novos papéis e responsabilidades que são atribuídos aos adolescentes, mas também o que nós temos notado, não só aqui no Labs, como na literatura no geral, são outras coisas. Coisas relacionadas com percepção corporal, com acesso a redes sociais e aumento da violência, tanto dentro quanto fora das escolas, são aspectos que denigrem a saúde mental, seja de meninos ou de meninas, e os grupos perpassados por marcadores sociais são grupos ainda mais vulnerabilizados. Quando a gente olha quais aspectos afetam, aqui a gente tem um estudo no Labs que analisa não só a adolescência de maneira geral, mas a adolescência que passou pela pandemia. No Labs a gente tem um estudo que analisa cada série e a gente pôde descobrir algumas coisas, alguns determinantes da saúde mental, mas a gente olhou especificamente para a resiliência emocional e quais são esses determinantes. Ao longo dos anos finais, a gente notou, a primeira coisa é que existe um desenvolvimento diferente na saúde mental entre meninos e meninas. Existem coisas que são comuns a eles, como por exemplo, a insatisfação corporal afetar negativamente a saúde mental, mas coisas que são particulares da forma como a sociedade lida com esses dois gêneros. Então, o que a gente analisou é isso, série a série, e a gente notou que tem diferentes coisas que afetam diferentes anos. E a pandemia teve uma sobrecarga em relação à saúde mental. E aqui, dependendo da métrica, a gente coloca algo como a pandemia piorou em 30%, algo que já pioraria a saúde mental dos adolescentes. Vou mostrar um gráfico para vocês relacionado a um construto chamado RU5, que é um construto sobre bem-estar. Quando a gente olha aqui, primeiro olhando para os pontos azuis, são os pontos para adolescentes que não passaram pela pandemia. Como a gente pode ver, os meninos, olhando aqui para o gráfico da direita, os meninos não tinham uma variação tão grande em relação ao seu bem-estar. Quando a gente olha para as meninas que não passaram pela pandemia, a gente já notaria uma queda no bem-estar ao longo dos anos finais, ou seja, do 6º ao 9º ano. Todavia, quando a gente olha para os pontos vermelhos, que são os pontos das pessoas que passaram pela pandemia, a gente olha que os meninos que já não cairiam se não tivessem passado, caem, ou seja, pioram a saúde mental. Só que quando a gente olha para as meninas, a gente nota que essa queda no bem-estar é muito abissal. Fato esse respondido pela forma como a sociedade lida com as meninas, por machismo, por outras coisas que perpassam esses marcadores sociais. Então, o que temos notado aqui no Labs é que tem 3 coisas. A forma como a adolescência é vista pela sociedade, as novas formas como a sociedade tem lidado com saúde mental, seja ela via redes sociais, seja ela com o aumento da violência ou mudanças estruturais da sociedade, mas
fica a pergunta: o que podemos fazer? Aqui no LAPS, a gente advoga pela intersetorialidade como uma forma de resolução de problemas de saúde mental. Por que a intersetorialidade é uma boa ferramenta para a resolução de temas relacionados à saúde mental? Porque a intersetorialidade convida os atores a olhar para os indivíduos de maneira integral e não particularizada. Então não é o indivíduo só como estudante, só como usuário da saúde ou só como usuário da assistência social, mas ele ao todo, em todas as necessidades. É claro que isso não é fácil, mas essa é uma boa estratégia para lidar com problemas mentais relacionados, ou questões de saúde mental relacionados a não só a adolescência, mas toda a faixa etária que perpassa a escola. E aqui, importante, aqui no LAPS a gente desenvolve estudos e implementa programas relacionados com saúde mental, mas saúde mental é um tema multifacetado que tem várias coisas que afetam. Então, não só olhando para a educação, mas olhando coisas como desigualdade de renda, olhando como formas diferentes de trabalho. Todas essas coisas afetam a saúde mental, ela não está isolada, como nada dentro da escola está. Mas a escola é um ambiente estratégico, porque todos os estudantes estão lá e eles passam por essas questões e, com auxílio e com essa nova função que a escola pode ter, de ter um cuidado integral diante dos estudantes, a gente acredita que essa forma é uma forma de lidar com as questões de saúde mental, que são sérias, que não são novas e que, infelizmente, nos dados que nós temos aqui no LAPS, se ela não for lidada, ela tende a piorar cada vez mais em todos os anos. Obrigado por terem acompanhado até aqui. Sigam o LAPS nas redes sociais, acompanhem o LAPS tanto no Instagram quanto o Instagram do EPTO, que é o programa que a gente implementa relacionado com saúde mental. Acompanhem o site do LAPS e as novidades dos nossos estudos. Muito obrigado!